Olá, amados alunos. Essa é a correção resumida do PET 2 2021, semana 1, primeiro ano, Química. Eu sou o professor TH e irei conduzir essa correção junto de vocês. Essa atividade está nas páginas 78 a 79 do PET 2. Amados, vamos lá. Vamos para a questão 1 da Universidade Federal de Viçosa. Primeiro ponto, vamos entender esse gráfico. Aqui ele está o quê? No estado sólido. Aqui é do estado sólido para o líquido. Aqui no líquido, líquido para o gasoso. E o quê? E aqui ele está no gasoso. Então, repare, abaixo de 20, até 20 graus ele é o quê? Sólido. Nesse pontinho aqui ele está mudando de estado. E que mais? E agora nesse aqui? Ele fica nesse estado de 20 até o quê? 40. Beleza? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Qual é a faixa de temperatura que a substância A permanece sólida? Amados, o que eu falei? De 20 para baixo. A faixa de temperatura é de até 20 graus. De 20, menor, ou seja, até 20 graus ele é sólido. Ou seja, 19, 18, 17, 16. Se você quiser colocar a faixa de temperatura permanece sólida é de até 20 graus. Pense que é abaixo de 20 graus. E 20 graus também, mas está mudando de estado. Continuando, qual a faixa de temperatura que a substância A permanece líquida? Olha só, é aquele intervalo que eu falei aqui, ó. O quê? De 20 até 40 graus. Continuando. Qual a temperatura de ebulição? Temperatura de ebulição é a mudança do quê? Do estado líquido para o estado gasoso. É nesse ponto aqui, que é quanto? 40 graus. Continuando, amados. Continuamos. Temos que analisar essas coisinhas aí, essas alternativas assertivas. Primeiro ponto, ele quer saber fala que as substâncias no estado sólido elas podem mudar aleatoriamente. Gente, não. No estado sólido, ele tem um retículo cristalino e a mobilidade das moléculas é pequena. Ela não consegue mover muito, sabe? Ela é pequena a mobilidade. Aqui eu coloquei alguns retículos cristalinos de algumas substâncias. As partículas que formam estado líquido estão agrupadas em retículo cristalino. Não estão em estado retículo cristalino. Tem uma certa mobilidade. Uma começa a sambar uma em cima da outra. Aqui o líquido, elas conseguem. O sólido não consegue muito movimentar. O espaço para que movimento é pequeno. Continuando. Estado gasoso, exatamente. Eu não acabei de ler, mas elas estão afastadas uma da outra. O estado gasoso é o estado mais afastado, mais desordenado. Tá lá tudo uma bagunça, choque entre moléculas e tudo, sabe? É desordenado, elas são espaçosas, elas querem ficar o mais distante possível, mas bagunçadas. Imagina uma boate, todo mundo lá dançando malucamente, uma boate lotada. 1 litro de água realmente não sofre alteração de volumes, Como? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, quando você muda de recipiente. É o que acontece. Você já pensou se tivesse 1 litro, aí você despeja um recipiente de 1 litro e dá menos? Não dá, né? Não dá. Então, realmente, essa é uma propriedade do estado líquido. Continuando. Então, o nosso gabarito, 3 e 4 corretas, C de Cincinnati. É uma questão adaptada a PUC Minas. Qual estado mais desordenado? Aqui, gente. Gente, já contaram aqui pra gente, movimento desordenado. Qual que é o estado? Gasoso. Já nos contaram o estado aqui, que é o gasoso. Líquido, letra B, sólido, líquido, sólido. Então, letra A. Professor, mas o líquido está entrando em ebulição. É líquido, não é gás. Gás ainda continua mais desordenado. A gente pode dizer que o mais desordenado é o gás, depois o líquido e depois o sólido. Continuando. Aqui, até coloquei aqui as distâncias. Aqui, ó, todo mundo loucão aqui. Ó. Vamos lá. Gabarito A de amados. Aqui é para descrevermos o banho-maria. Banho-maria nada mais é que você pega um recipiente, embaixo e aquece. A panela, aqui no caso as donas de casa, pessoas que cozinham, sabem que é só colocar uma panela aqui que esquenta, que está em contato aqui com o fogão, e essa aqui vai entrar em contato com a água desse recipiente e vai aquecer, mantendo a temperatura mais ou menos 100 graus Celsius ao nível do mar. No caso aqui, ele falou até que tem, aquelas que assobiam, aqui, eu achei essa imagem aqui, olha lá, isso aqui é um negocinho que assobia, quando aquece. Pra quê? Ele perguntou porque não derrama, que não acontece isso aqui. Acontece isso aqui porque as partículas de água que compõem o leite, o que acontece, amados? Elas querem sair
Elas querem ir embora. Só que elas enfrentam a resistência do quê? Da gordura. Aí quando ela vai embora, ela arrasta literalmente o leite inteiro. É como a pessoa, sabe que a pessoa não me segura, e todo mundo fica segurando e ela consegue arrastar todo mundo, é mais ou menos aquilo. Certo? Não me segura. Tô lembrando do Timão e Pumba, Rei Leão. Não me segura, não me segura. Era muito engraçado essa cena. Aí pediu para falarmos baseado nessa temperatura. Olha só, eu peguei esse exemplo da questão 1. O que vai acontecer aqui? Ele é uma sugestão de resposta. Essa faixa de temperatura é a da água, né? No caso da água é 100 graus. Ela mantém essa faixa da água aquecida, entende? Ela mantém aquecida e não sai de 100 graus. Quando você liga a chama lá, pode ser que ela passe de 100 graus. Então, ela não passa, porque está em contato com a água. Então, eles atingem um equilíbrio térmico, né? Quando dois corpos entram em contato, eles tentam, lei zero da termodinâmica, entram em contato um com os outros, né? E tem um equilíbrio térmico. Quando está no banho-maria, não passa de 100 graus, que é exatamente a temperatura da água. Ok? Deixei aqui uma sugestão de resposta, né? Resumidamente o que eu falei. Ah, ficou grande, pessoal. Eu vi lá no PET, lá não tem espaço para escrever, não. Você vai ter que escrever numa folha separada. Continuando. Essa aqui, engraçada, né? Fazer como é que é? Fire. Sei lá, é um meme aí, esqueci o nome desse meme aí. Aí, né, nós tivemos um incêndio causado por esse indivíduo, né? Esse indivíduo aí fala que que derreteu. Um pedaço do ouro que derreteu. Ó, cadê? Ó, o ouro estava deformado. Por quê? Porque ele derreteu um pouquinho. E falou que a temperatura de ebulição dele é 1064. Enquanto que o rubi, né, ele estava o quê? Mantinha a forma original, ele estava intacto. E aí? E aí, né, perguntou... tá. A pergunta que você faz é falar o que você pode dizer sobre a temperatura das chamas desse incêndio. Gente, estava entre 1064, né, que é a temperatura de fusão do ouro, e inferior à do rubi. Sabe? Porque se ele deformou, ele derreteu. Se ele derreteu, tem que estar mais que 1064. O rubi não aconteceu nada, então não passou de 2054. Só isso. Amados, foi isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, destruir o botão de like, clicar no sininho de notificação para você ficar antenado sobre as atualizações do canal. Tentaremos, né, publicar tudo em dia. Né? Tivemos alguns problemas aí no patch, né, no patch 1. Estou indo gravar agora o vídeo de física. Nos vemos lá. Abraços e bons estudos!